Relato anônimo, 1997, baseado em arquivos do Museu Oculto dos Warren. Eu nunca a comprei. Ela veio junto. Comprei uma estante antiga de mogno num antiquário em Hartford. Estava em ótimo estado, só com cheiro de guardado. O dono parecia ansioso em se livrar da peça, me deu um preço absurdo de barato. Quando perguntei por quê, ele só disse: algumas coisas querem sair de perto de nós, e a gente deve deixá-las. Trouxe a estante para casa no mesmo dia. Só reparei na boneca 2 dias depois. Ela estava escondida atrás de um dos fundos falsos, parecia feita à mão, com tecido escuro e estranho, quase como linho queimado. Os olhos eram de vidro fosco, mas o que mais me incomodava era o cheiro de terra molhada que vinha dela. Um cheiro de cemitério, se é que você me entende. Eu devia ter jogado fora, mas deixei na estante. Na primeira noite, tive um sonho, ou melhor, um pesadelo. Eu estava deitado, paralisado, e uma figura encapuzada com um rosto sem feições se arrastava lentamente do pé da cama até o meu rosto. Ela sussurrava palavras em uma língua que eu não entendia. Quando acordei, havia pegadas de barro no chão do meu quarto. Achei que estava ficando louco. Noites seguintes, a mesma coisa: paralisia do sono, visões, sussurros. Uma noite, vi a boneca na beirada da cama, embora eu soubesse que ela ainda estava na estante. Quando acendi a luz, ela não estava mais lá. Levei a boneca para o porão. Depois para o lixo. No dia seguinte, estava de volta à estante. Comecei a pesquisar. Foi aí que encontrei uma referência num artigo acadêmico de ocultismo sobre objetos de vínculo, recipientes feitos para manter entidades sombrias ligadas à matéria física. Isso me levou, eventualmente, ao nome dos Warren. Liguei, implorando por ajuda. Lorraine atendeu. Antes que eu terminasse a história, ela disse calmamente: ela já está sonhando com você, não está? 2 dias depois, Ed Warren veio pessoalmente. Não falou muito, só orou em latim enquanto colocava a boneca numa caixa forrada com um pano branco. Disse que nunca deveria ter sido feita. Que foi usada em um tipo de ritual de projeção onírica, feito para enviar a presença de uma entidade até o quarto de alguém, matando se fosse preciso. Ele a levou. Mas desde então, durmo com a luz acesa. E nunca mais. Este é Paul, um boneco demoníaco. Paul arranhou meu marido depois que isso aconteceu. Paul foi colocado na sala na parte mais alta do armário. Não temos animais em casa. Objetos somem e aparecem em outros lugares. Lâmpadas queimam com facilidade. Já chamamos eletricista, mas ainda acontece. Paul pode lixar suas as unhas até não sobrar nada. Não posso garantir atividade ou comunicação dele. Cada pessoa e sua capacidade de conexão são diferentes. Ofertas razoáveis serão aceitas imediatamente. Estou ansioso para levá-lo adiante. Paul não é confiável. Ele está se retratando como um homem, mas é um demônio. Ele causa arranhões na pele, infiltra seu sono para fazer com que você tenha pesadelos com seus maiores medos e diminui drasticamente a temperatura do ambiente quando está presente. Um cheiro passageiro de enxofre também não é incomum. Por favor, tenha cuidado perto dele e não o provoque, a menos que você seja um entusiasta do paranormal experiente que saiba como se proteger. Observação: não me responsabilizo por eventos que possam ocorrer ao trazê-lo para sua casa. Paul não é confiável. Ele está se retratando como um homem, mas é um demônio. Creepypasta: o turno da meia-noite. Carlos era técnico em necropsia. Trabalhava no necrotério de um hospital antigo, desses com azulejos manchados e corredores que ecoam até de madrugada. Ele gostava do silêncio, dizia que os mortos eram mais tranquilos que os vivos. Uma sexta-feira, perto da meia-noite, chegou um corpo sem identificação, homem, uns 40 anos,
pele acinzentada e um sorriso estranho congelado no rosto. Nenhum sinal de trauma, apenas morto. Carlos começou o procedimento de praxe. Mas, ao abrir o tórax do cadáver, percebeu algo bizarro: não havia coração. Nem marcas de cirurgia. Apenas vazio. Como se nunca tivesse existido. Confuso, registrou no relatório. Na hora de costurar o corpo, ouviu um barulho: tap, 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 vindo dos armários refrigerados. Ele congelou. As portas estavam todas fechadas. O som vinha de dentro. Um por um, os armários começaram a vibrar levemente, como se algo lá dentro estivesse se mexendo. Assustado, Carlos pegou a lanterna e foi checar. Abriu um deles. Vazio. No segundo, encontrou outro corpo, o da manhã anterior, com os olhos abertos e um bilhete na boca. IGT, ele procura um coração. Carlos caiu para trás. Quando se levantou, o cadáver da autópsia estava sentado na mesa, ainda sorrindo. A câmera de segurança registrou o momento em que Carlos correu gritando pelos corredores. Mas em nenhum dos vídeos aparece outro corpo se movendo. O corpo sem coração nunca foi registrado oficialmente. O relatório sumiu. E Carlos nunca mais foi visto. Desde dos meus 7 anos eu vejo uma maldita sombra, ela simplesmente me assusta de alguns em alguns anos e Sam. 1 grau vez, madrugada. Enquanto eu estava deitado no meu quarto, notei a porta do quarto abrindo, pensei que fosse meu pai, mas quando me virei e vi apenas essa sombra, ela ficou na porta me olhando. Quando eu me levantei para ir atrás dela, ela saiu correndo pelo corredor batendo todas as portas, 5 portas, e entrou dentro do banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, ela não estava mais lá. 2 graus vez, noite. Eu estava em uma festa no interior junto aos meus pais. Eu queria voltar para casa, mas eles queriam continuar lá e mandaram eu ir sozinho para casa. Eu, sendo jovem e destemido, saio andando pela estrada sem luz, sem smartphone e sem lanterna, apenas a luz da lua. Quando eu cheguei em uma parte completamente coberta por árvores, lá estava ela no meio da estrada me esperando. Fiquei parado lá por uns 5 minutos olhando para ela e ela me olhando sem fazermos nada. Eu, com medo, retornei para a festa. 3 graus vez, tarde, eu comprei meu cachorro nessa época. Na minha antiga casa, o banheiro e a cozinha ficavam do lado de fora da casa, e lá estava eu cozinhando algo para comer, quando ouvi meu cachorro latindo para o banheiro. No momento em que me virei, ela estava lá no espelho me observando enquanto eu fazia comida. Eu sabia que era ela porque não havia ninguém no banheiro e o sol ainda não tinha sumido da vista para a lua entrar em cena. 4 graus vez, madrugada. Eu estava participando de um projeto na escola que acabou mais tarde do que esperávamos, então lá estava eu às 1 da manhã voltando para casa sozinho. Quando eu virei a rua, ela estava perto do prédio da polícia militar olhando para um policial. Quando ele me notou, virou a cabeça imediatamente e ficou me encarando. Eu me virei e fui para casa por outro caminho. Considerações finais. Eu sempre tive curiosidade de chegar perto da sombra para saber o que aconteceria, mas sempre fui muito cagão para isso. Eu não tenho ideia se é algum tipo de espírito ou algo diferente, porque eu não consigo imaginar nenhum familiar ou amigo que me assombraria, e detalhe que em nenhuma das casas em que morei nunca morreu ninguém. Esse é o tipo de coisa que ninguém espera viver, e mesmo depois de tanto tempo, ainda é difícil falar sobre isso. Em novembro de 1975, eu era um dos 7 membros de uma equipe de lenhadores trabalhando nas florestas do Arizona, perto de Snowflake. Estávamos terminando o expediente no fim da tarde e voltando para casa em uma caminhonete, quando vimos uma luz intensa entre as árvores. Era algo forte, de cor alaranjada, que parecia pairar no ar. Nos aproximamos achando que talvez fosse um incêndio ou um helicóptero. Quando chegamos mais perto, vimos que não era nada disso.
Era um objeto metálico, em forma de disco, flutuando a poucos metros do chão. Não fazia barulho. Era sólido, real, grande, algo que nenhum de nós conseguiu explicar na hora. Contra todo bom senso, eu saí da caminhonete e me aproximei. Tinha uma mistura de curiosidade e adrenalina. Foi quando um feixe de luz azul esbranquiçada saiu do objeto e me atingiu no peito. Senti uma pressão absurda, fui jogado para trás e apaguei. Os outros 6 colegas, apavorados, fugiram. Depois de um tempo, voltaram ao local, mas eu já não estava mais lá. Eles procuraram, chamaram meu nome, mas não havia nenhum sinal de mim. Eu permaneci desaparecido por 5 dias. Durante esse tempo, meus amigos foram investigados. A polícia pensou que eles tinham me matado e inventado essa história absurda de OVNI. Todos passaram por testes de polígrafo, e os resultados indicaram que estavam dizendo a verdade. Todos descreveram a mesma sequência de eventos, sem contradições. 5 dias depois, reapareci do nada, perto de uma estrada em Heber, Arizona. Liguei de uma cabine telefônica. Estava desidratado, sujo, com a barba por fazer. Me lembrava de fragmentos, uma sala iluminada, seres de baixa estatura com pele clara e olhos grandes me observando. Depois disso, seres parecidos com humanos, com roupas brilhantes. Não lembro de dor, só de estar sendo examinado, como se eu fosse parte de um estudo. Desde então, minha vida mudou completamente. Fui chamado de mentiroso, de oportunista, e também de uma das testemunhas mais confiáveis de um fenômeno real. Tudo que posso afirmar com certeza é que eu desapareci por 5 dias, minha equipe viu o que aconteceu, e que até hoje não encontrei uma explicação melhor do que aquilo ter sido uma abdução. Aos céticos, eu entendo. Eu também não acreditaria se não tivesse passado por isso. Se alguém aqui já viveu algo parecido, eu adoraria conversar. Eu estava passando por uma rodovia quando de repente o clima mudou e uma neblina apareceu bloqueando meu campo de visão. Achei melhor esperar ela diminuir. Comecei a conversar com minha mulher olhando para frente quando do nada apareceu um homem sem camisa com 2 facas, uma em cada mão, banhado de sangue. Ele correu em nossa direção. Minha mulher gritou, me despertando. Acelerei o carro. O homem nos acompanhou lado a lado por bom tempo. Quando finalmente chegamos no fim da neblina, ele desapareceu. Isso aconteceu em 2019, mas até hoje evito falar disso porque parece coisa de louco. Escrevo aqui porque sei que tem gente que vai entender. Eu estava morando sozinho num sítio isolado no interior do Paraná. Era um lugar tranquilo, sem vizinhos por perto, e o céu era absurdamente estrelado. Numa dessas noites, fui dormir por volta das 23 horas. Acordei de repente às 3h33 da manhã, com uma sensação de peso no peito e uma pressão nos ouvidos, como se estivesse embaixo d'água. Não conseguia mexer nenhum músculo. Era como estar acordado dentro de um corpo morto. Aí vi. No pé da minha cama, havia uma figura magra, mais ou menos 1,20 m de altura, com braços longos demais. A pele era acinzentada, quase azulada, e os olhos. Cara, os olhos eram 2 buracos negros ovais, sem brilho, sem vida. Não piscava, só me encarava. Tentei gritar, mas nada saía. Senti uma vibração na cabeça, como se algo estivesse me sondando por dentro. Depois, mais 2 apareceram, saindo das sombras do quarto. Não andavam, deslizavam pelo chão como se não tivessem peso. Um deles segurava uma espécie de cilindro metálico, que emitia uma luz bem fraca, verde azulada. Quando ele levantou o objeto, perdi a consciência. Acordei às 6 horas da manhã, suado, apavorado, com marcas simétricas nos meus braços, como se fossem queimaduras leves em forma de círculo. Eu estava tirando o chinelo debaixo da cama, quando um gato, que estava à espreita,
bateu na minha mão algumas vezes com a pata. Poucos minutos depois lembrei que moro sozinho e não tenho gato. Eu não bebo, não uso drogas. Chequei todo o apartamento, olhei em todos os cantos. Resolvi passar a noite na casa de um amigo. Usei um grimório antigo que encontrei numa loja esotérica em Salem. Fiz um ritual com velas, sangue e palavras em latim, pedindo que minha ex me amasse novamente. Ela voltou 2 semanas depois, me ligou do nada, chorando, dizendo que ainda me amava. Mas havia algo estranho. Ela parecia outra pessoa. Era obsessiva, agressiva, e às vezes a voz dela mudava de tom. Quando tentei terminar de novo, acordei com marcas no corpo. Ela desapareceu 1 semana depois. E ninguém nunca mais viu. O espelho do meu quarto ainda embaça, com a palavra fica escrita, mesmo ser vapor. Quando eu tinha 21 anos, estava desempregado e com dívidas. Comecei a me interessar por ocultismo e encontrei um ritual online chamado Pacto do Nome Sussurrado. Fiz o ritual em casa, sozinho, dizendo o que eu queria: dinheiro e poder. 3 dias depois, ganhei uma aposta absurda e comecei a receber propostas de trabalho do nada. Mas comecei a ter pesadelos, ver sombras, e ouvir sussurros ao meu redor. Um dos meus amigos morreu num acidente bizarro dias depois de me alertar para parar. Hoje sou rico, mas não tenho paz. Me observo toda noite no espelho e sinto que não sou mais o mesmo. Morei em uma casa antiga na infância. Um dos quartos sempre estava trancado, meus pais diziam que era depósito. Um dia, aos 10 anos, encontrei a chave e entrei. O quarto estava completamente limpo, exceto por uma cadeira virada para a parede. Quando entrei, a porta bateu sozinha e não abria mais. Fiquei preso até meus pais chegarem. Depois disso, a chave sumiu. Uma mãe relatou que, ao ouvir seu bebê chorando pelo monitor às 3 da manhã, escutou uma voz feminina dizendo: "Calma, não chore. Vá dormir." O bebê se acalmou imediatamente. O mais intrigante? Ela estava sozinha em casa. Nos dias seguintes, observou orbes sobre o berço através do monitor, sem explicação aparente. Usei um grimório antigo que encontrei numa loja esotérica em Salem. Fiz um ritual com velas, sangue e palavras em latim, pedindo que minha ex me amasse novamente. Ela voltou 2 semanas depois, me ligou do nada, chorando, dizendo que ainda me amava. Mas havia algo estranho. Ela parecia outra pessoa. Era obsessiva, agressiva, e às vezes a voz dela mudava de tom. Quando tentei terminar de novo, acordei com marcas no corpo. Ela desapareceu 1 semana depois. E ninguém nunca mais viu. O espelho do meu quarto ainda embaça, com a palavra fica escrita, mesmo ser vapor. Meus avós compraram um sítio em Minas Gerais nos anos 90. Era enorme, mas tinha uma casinha de madeira no fundo onde supostamente morava o antigo caseiro. Ele teria desaparecido misteriosamente, segundo os vizinhos. Quando minha família se mudou, barulhos vinham sempre da casinha à noite, passos, vozes baixas e o som de uma porta batendo. Embora estivesse trancada, meu tio resolveu dormir lá. Pela manhã, o encontramos do lado de fora, descalço, arranhado e em choque. Ele nunca mais falou sobre o que viu. Essa história foi contada por missionários nos anos 1980. Uma aldeia próxima à tríplice fronteira, Brasil, Colômbia, Peru, relatava um homem que desaparecia durante a lua cheia. Diziam que ele havia sido amaldiçoado após quebrar um antigo tabu indígena. Vários moradores contaram terem visto uma criatura grande, peluda, que caminhava ereta durante a madrugada.
Um missionário chegou a escrever em seu diário que viu a fera com os próprios olhos. Tinha forma humana, mas andava curvada, como um lobo de pé. Depois disso, o missionário foi embora e pediu para nunca mais ser enviado ao interior da selva. Eu estava viajando de carro à noite, numa estrada deserta. Um homem acenava no acostamento, como se precisasse de ajuda. Diminuí a velocidade. E percebi que ele não tinha rosto. Nada, só pele lisa onde deveria estar nariz, boca e olhos. Acelerei e nunca mais voltei por aquela estrada. Vim contar um relato que aconteceu ontem comigo de noite e isso simplesmente acabou comigo. Ontem por volta das 9h50 da noite eu percebi minha mãe conversando com alguém pela varanda da minha casa. Fui lá ver quem era. Quando cheguei vi que era uma moça e eu e minha mãe percebemos que essa moça não estava bem. Ela estava perdida, desorientada, confusa, disse seu nome e idade, mas não sabia um telefone de contato, disse apenas o bairro onde morava e que por sinal era longe da minha casa e disse que um cara de carro largou ela lá e foi embora. Ela estava chorando muito. Ao ver o estado dela eu pensei ela provavelmente estava drogada ou embriagada. Como estava perdida eu chamei a polícia. Isso foi umas 10h05 da noite, fiquei uns 5 minutos com ligação com eles, perguntaram as roupas dela etc, e falaram que tinha uma viatura a caminho. Minha mãe notou que o vestido dela estava rasgado e ela estava tentando fugir e ficava se escondendo de todos os carros que passava e falando com as plantas e paredes na rua. Conseguimos convencer ela de ficar pois a ajuda estava a caminho. Passou 25 minutos e nada da polícia chegar. Liguei novamente e atendeu uma mulher. Pensei que talvez agora iriam entender o que estava acontecendo. Eu disse para ela que eu acho que aquela moça tinha sido drogada ou embriagada e abusada. Contei sobre o vestido, o estado dela e que ela contou que tinha sido largada lá. E falei que ela estava em um estado completamente vulnerável. A atendente me disse que iam dar prioridade ao chamado. Passou mais 25 minutos e nada da polícia chegar, até que parou um carro e disse para ela entrar que ia levar ela no bairro onde ela morava. Esse cara do carro não disse nem o nome dela. Eu não podia impedir ela de entrar no carro e nem ele de levar ela. Afinal eu preservei minha integridade física pois não sabia se aquele cara estava armado ou não. Anotei a placa e modelo do carro e liguei para a polícia e disse o que aconteceu e passei as informações do carro. Disseram que iam atrás. Enfim, foi isso que aconteceu. Eu não consegui dormir direito pensando nisso. Sabe, é revoltante. A pessoa provavelmente foi abusada e eles nem aí foram totalmente omissos, 1 hora esperando para não vir.